Galera, ou a gente começa a aprender a escolher as ações e o segmento que a gente investe no swing trade, ou mais fácil, pedir para jogar a toalha, porque ação que desvaloriza num mês mais de 25%, e tem gente que pergunta se é hora de comprar essa ação com ela vindo para baixo, fica difícil, hein? Qual a melhor ação, na sua opinião, dentre as três opções que eu vou falar agora? Amer 3 de Americanas, MGL3 de Magalu ou Via VIA3 de Via Varejo SA? Bem-vindos ao canal Milhão. No dia de hoje vamos explorar um pouco mais a análise técnica em cima dessas três ações e eu quero que você se inscreva no canal Milhão e ative o sininho de notificações se você de fato curtir investimentos em bolsa de valores, principalmente aqueles de curto e médio prazo na modalidade swing trade. Em todo dia tem vídeo novo por aqui e a gente hoje vai ter a oportunidade de falar um pouco mais e de repente até montar estratégias para investimentos em Amer 3, VIA3 e MGL3, hein? Quando eu fiz a pergunta, eu perguntei o seguinte: qual a melhor dentre as três opções? Em nenhum momento eu falei qual é a menos pior dentre as três opções. Galera, tem uma dica que eu preciso passar para vocês nesse vídeo aqui. O dinheiro esperto circula na bolsa de valores e o dinheiro esperto circula aos arredores do planeta nas diversas bolsas de valores e ativos, ok? Então, dessa forma, o mês de abril não foi bom para as ações de empresas do segmento de varejo. Muita gente insiste em comprá-las e aí acabam frustrados, não é? Mas tem muita gente feliz, tanto com Amer 3, quanto com VIA3 e quanto com MGL3. Por quê, hein? Porque esses investidores são espertos, estão preparados para operarem vendidos a descoberto. Aliás, a gente vai ter a oportunidade de falar um pouco mais sobre isso. Bom, falando sobre os horizontes para as empresas de varejo para o mês de maio. Bom, primeiramente vale a pena compartilhar o entendimento de muitas casas de análises e corretoras sobre o segmento de varejo que não vai nada bem, tá? Então não é esperado bons resultados para as três empresas referentes relativos ao primeiro TRI de 2022. Por uma série de razões, não é? Aumento dos juros, aumento da inflação, aumento do endividamento das pessoas e famílias. Então isso joga muito contra o segmento de varejo, tá? E daqui a pouquinho eu vou colocar para vocês na tela um ranking das ações que mais valorizaram no Ibov deste mês de abril e também as mais que desvalorizaram, e a gente vai perceber que quem está no topo do Ibov não são as ações de varejo, muito pelo contrário, elas estão afundadas, assinalando prejuízo, pelo menos no swing trade deste mês de abril, hein? Para vocês terem ideia, Americanas Amer 3 foi a ação que menos desvalorizou e ficou na casa de 26,5% de queda no mês de abril. Seguido de quem, hein? De MGL3, que desvalorizou 28,5%. E aí, na sequência, entre as três, né, comparando, VIA3, que desvalorizou 28,8%. O que a gente vai fazer nesse vídeo aqui? Compartilhar a possibilidade de estratégia, seja em ponta comprada ou mesmo em ponta vendida, se é que tem essa oportunidade no momento, nos preparando já para o mês de maio, não é? A gente tem que esquecer desse mês de abril e montar o nosso setup para o mês de maio, tá? Mais dois recados para vocês. Na próxima quinta-feira vai ter mais uma turma do curso de análise técnica do canal Milhão, que se chama Bolsa de Valores do Zero ao Avançado. Na quinta-feira teremos a nossa aula prática ao vivo pelo Google Meet. Quero ter você nessa turma, hein? Vamos falar bastante sobre venda a descoberto e sobre estratégias para pôr dinheiro no nosso bolso. Na nossa opinião é o seguinte, galera, não tem ação ruim ou ação boa, empresa ruim ou empresa boa, tá? Tem é acertar o setup e entrar na hora certa. Para a gente no segmento de varejo, a melhor empresa é aquela que vai se levantar mais rápido, porque a gente não vê mais oportunidade de venda a descoberto, pelo menos neste momento, nesse início do mês de maio, tá? Então a gente está convidando vocês
para se juntarem a nós nessa turma de maio, hein? Se você entrar em contato comigo hoje, tá? Eu já tenho condições de, em poucas horas, liberar os 10 módulos teóricos, que são mais de 7 horas de conteúdo teórico para você chegar tinindo e pronto para a nossa aula prática, que vai ser ao vivo, tá? E mais um recado, se você pensa em começar a investir em bolsa de valores e ainda não tem conta aberta em corretora, a nossa indicação é a corretora Nova Futura Investimentos, uma corretora que tem a cara do canal Milhão. Aliás, nós indicamos para Swing Trade, ok? Vamos deixar no primeiro comentário desses 3 vídeos o link da corretora para vocês conhecê-la e quem sabe abrir conta nela, hein? Mais de 150 mil clientes não é à toa, não é? Bora pro vídeo, segue o canal Milhão então, fica até o fim e põe aí nos comentários o que você tem achado do segmento de varejo e qual ação você investiu, hein? Amer 3 Americanas, Via 3 VI e A3 de Via SA ou Magazine Luiza MGLU3? E para o mês de maio, o que você espera, hein? Põe aí nos comentários enquanto você vai assistindo essas 3 análises técnicas que subiremos em 3 vídeos no dia de hoje, tá? A tabela que eu me referi na primeira parte do vídeo foi essa aqui do site investing.com. Prestem atenção nessa coluna aqui referente ao mês de abril, tá? Então, meus amigos, quem mais valorizou nesse mês ruim na Bolsa de Valores brasileira, pensando em IBOV, foram as empresas fundamentalmente, essencialmente, do segmento de energia. Vejam só, PetroRio valorizando 12,1%, CPFL valorizando 12%, RRRP3 10,5%, depois veio a Cielo 9,3%, seguida de Eletrobras, seguida de empresas do segmento de alimentos, como por exemplo Minerva Foods, JBS e depois as empresas do segmento de shoppings. Vejam só, BR Malls, Iguatemi, Multiplan, JHS, F. E aí foram as empresas que terminaram no verde neste mês ruim, né? Historicamente ruim. Mês de abril de todos os anos é aquela história de queda, um chororô danado, né? Mas se a gente for aqui para baixo, né? Continuando na mesma coluna, a gente vai perceber como que o segmento de varejo foi mal, hein? A menos pior, de fato, foi Americanas, né? Lá no fim da tabela, que a gente chama no futebol de lanterninha, não é? Americanas, 26,5%. Aqui embaixo, Magalu, 28,4% negativa. E lá embaixo, quase na última posição, na penúltima posição, 28,8% de queda no mês. Brincadeira, não é? Então, ou a gente aprende a operar vendido a descoberto, ou a gente fica de fora, tá? Ou mesmo aguarda aí. Agora, a galera que tá vendida a descoberto vai ter que fechar a operação uma hora ou outra, não é? Eu acho que tá chegando muito próximo disso acontecer. E aí a gente entra comprado pra gente faturar em uma dessas 3 ações, tá? Aí você vai escolher aquela que melhor lhe agrada. Então, começando o nosso combinado, nesse domingo, vamos começar a analisar VI e A3, que foi a primeira ação que a gente escolheu do segmento de varejo, né? Depois a gente vai para Amer 3 Americanas, a gente vai fechar o vídeo da noite com Magazine Luiza MGLU3, hein? Bom, eu vejo com bons olhos essa ação para o Swing Trade, tá? Swing Trade aí de 2 semanas, 3 semanas, porque ela está fazendo um movimento técnico de zigue-zague de baixa muito interessante. Então, quem gosta e é apaixonado por entrar comprado nas ações, vejam só que ela inflexionou aqui, inverteu, lucrou bastante, caiu, lucrou bastante, caiu. Só que tem gente, amigos, que está tão treinado na Bolsa de Valores que eles ganham na subida, na descida, na subida, na descida, na subida e na descida, porque é uma ação muito técnica. Então, nesse canal secundário de queda, tem muitos canais terciários de lucro, que a gente pode lucrar, né? Então, a gente compra aqui, vende a descoberto aqui, recompra aqui embaixo, entendeu a jogada? Isso a gente explica bastante nos nossos cursos, tá? Mas o fato é o seguinte, hora de entrar em VI e A3 na ponta vendida era aqui, ó. Não é aqui, né? Pelo amor, né? Porque, como já aconteceu aqui a inversão aqui, a expectativa é que inverta aqui. Por quê? Porque o segmento vai começar a ir bem?
De forma alguma, galera, porque a Bolsa de Valores, ela trabalha num dinamismo, numa dinâmica que a gente tem que aprender a olhá-la com os olhos dos investidores. Muita gente que vendeu a descoberto aqui precisa comprar para fechar a operação no swing trade. É aí que aumenta o volume negociado e que a gente entra comprando até aqui, tá? Mas também não pode morrer de amores por nenhuma ação, não é? Principalmente no ano de 2022, um ano de volatilidade absurda, né? Não tem sentido na nossa cabeça investir para longo prazo esse ano aqui, é a nossa opinião, ok? Nós temos certificação junto à APIMEC, junto à CVM para dar a nossa opinião é essa, lamento quem discorda de nós, tá? Aqui o canal é de swing trade, investimentos de curto e médio prazo, 2022, vamos manter os pintinhos embaixo da galinha, proteger esses pintinhos com todas as garras e bicadas também, hein, galera? Porque o mar não tá para peixe esse ano aqui. Veja que quem investe a longo prazo em VIA3, em MGLO3 ou mesmo em AMER3 ou em tantas outras ações, tá amargando um preju. Psicologicamente falando, não é nada bom, as pessoas começam a se desesperar e a vender as ações por qualquer preço. É verdade ou não é, hein? Então vamos nessa toada aqui de VIA3 para o swing trade, tá? O que me chama a atenção aqui? Rompeu essa semana aqui, aliás, na sexta-feira, na sexta-feira rompeu aqui a mínima histórica de 307, tá? Rompeu, voltou e rompeu de vez agora, né? Buscando aqui a paralela da LTB que manda nesse canal de cor amarela aqui, topos e fundos descendentes, então, viés de baixa, tá? E aí o OBV tá muito congruente a movimentação do OBV com a movimentação do preço, tá? Aqui não tem novidade. A gente vai para cá, então, para a gente falar de indicadores técnicos. Vejam só, amigos. Indicador técnico IFR de 14 períodos e estocástico de 14 períodos. Do lado do estocástico, ele tem mandado sinais robustos de venda a descoberto e eu coloquei até essas linhas tracejadas de cor vermelha aqui para vocês ficarem espertos quando ele manda sinal de venda a descoberto. Mandou sinal de venda a descoberto aqui, depois mandou sinal de compra aqui, ó. Então, teve lucro aqui. Muita gente ficou de fora, esperando a próxima ponta comprada, a próxima oportunidade, enquanto outros faturavam na ponta vendida. É nesse aspecto que eu falo que tem que começar a aprender e a olhar com mais profissionalismo, entre aspas, mas mais seriedade a Bolsa de Valores e os indicadores técnicos para jogar a nosso favor, ok? Tem que prestar atenção, tá? E aí, se ele está dando ótimos sinais de venda à descoberta, ele também dá os seus sinais de compra, porém piores na minha opinião, porque nessa ação VIA3, quem está dando na verdade bons sinais, sinais no time correto, tá? É o IFR. Vejam só essas linhas verticais de cor preta que eu deixei para vocês aqui. 1, 2, 3, tá? No dia 27 de dezembro mandou um belo de um sinal de compra aqui. Depois ele mandou um belo de um sinal de compra no dia 19 de janeiro, depois só voltou a mandar sinal de compra na hora certa aqui, né? Que foi no dia 16 de março. Então a gente pode combinar esses dois indicadores aqui, o IFR para ponta comprada e o estocástico sempre para ponta vendida, enquanto VIA3 vai fazendo topos e fundos descendentes, né? Porque o segmento de varejo não anda bem das pernas. E aí, o que a gente faz? Espera reverter o segmento de varejo? Pode demorar meses e meses. É ano de eleição, galera, não dá tempo de esperar não. Vamos começar a aprender isso aqui e usar isso aqui a nosso favor, tá bom? Então, amigos, nessa pegada aí, o que eu falo para vocês? Tem oportunidade de compra em VIA3 pela análise técnica? Na minha opinião, não tem, tá? Vejam só, IFR colou aqui, é ele que está dando sinais de compra melhores, não é? Ele colou aqui no limite de 70, ele tem que desgarrar daqui, descolar e apontar para cima de vez, tá? Porque daí isso pode acontecer aos arredores da paralela da LTB, e aí quando inverter, de repente inverte aqui por algum padrão conhecido, como esse aqui, ó, linha penetrante esse aqui, ó. Aqui não deu, né? Mas aqui, quem sabe não dá aqui um bebê abandonado, uma linha penetrante, ou mesmo um martelo ou martelo invertido para a gente operar em rompimento, tá? E aí o alvo técnico, qual seria, hein? Na minha opinião, 3,90. 3,90 seria um ótimo preço para a gente
pensar em começar a vender as ações VI A3 e inverter a mão no sentido de venda descoberto novamente no zigue-zague de baixa, tá? Depois de 3,90, vamos dizer que aconteça alguma coisa na economia e as ações do segmento de varejo voem, por exemplo, rompendo aqui a LTB por pivô de rompimento. Bom, aí a gente já está posicionado, a gente segue até 4,35 na nossa opinião, 5,03 na nossa opinião também. Lembrando que é claro que tem muitos outros alvos técnicos lá para cima, mas o canal é de swing trade. Legal? Será que eu ajudei vocês, meus amigos? Muito obrigado pela presença de vocês, então. Sintam-se convidadíssimos a estarem conosco na próxima quinta-feira na aula prática do curso Bolsa de Valores do Zero ao Avançado. E a gente vai ficando por aqui. Continue conosco, porque ainda hoje tem Amer 3 Americanas e temos MGLO3, uma das maiores queridinhas da Bolsa de Valores brasileira, que não anda bem das pernas também. Claro que para os investidores de longo prazo, não é? Para quem investe em swing trade em ponta vendida ou mesmo em ponta comprada na maior parte das vezes, tá se dando bem sim, esses caras estão felizes, né? Mas aí tem que praticar a política do desapego. Um abraço, tchau!